Se você é uma pessoa que deixa as emoções tomarem conta, que é explosiva, chora por qualquer coisa, não consegue lidar com estresse, fica com raiva do nada e não sabe o porquê, você provavelmente está cometendo alguns desses erros na hora de lidar com as emoções. No vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas estratégias problemáticas que todo mundo acaba usando uma vez ou outra na hora de lidar com as emoções. O meu nome é Michelle Pereira, eu sou psicóloga e aqui no canal a gente fala de alguns assuntos relacionados a relacionamentos, autoestima e psicologia. Falar sobre emoções, sobre sentimentos é muito difícil. E sabe o que deixa isso ainda mais difícil? Quando você tá lidando com esses sentimentos de uma forma que é problemática. Todo mundo tem sentimentos aí que podem ser difíceis de lidar, só que às vezes a forma como que a gente tá reagindo a isso torna a situação muito pior do que ela precisaria ser. Antes de realmente entrar nesse assunto, eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que tu pare pra pensar um pouquinho nisso. Pensa quando você era mais nova, quando você era uma criança. Em algum momento você lembra de algum adulto ter te ensinado como lidar com as suas emoções? Ou aconteceu o contrário contigo? Quando você estava expressando alguma coisa, quando você estava chorando, alguém chegava pra ti e falava que tu tinha que engolir o choro, que não precisava chorar, que não deveria estar sentindo aquilo, que não precisa ficar triste, que essa tristeza vai passar. Algumas dessas situações já aconteceram contigo? Por que eu te fiz essas perguntas? Porque a maioria de nós não aprendeu sobre como lidar com as emoções. Muitas vezes a gente não sabe nem nomear elas, não sabe nem o que tá sentindo naquele momento. O que a gente aprende em muitos casos é justamente o contrário, a tentar evitar sentir alguma coisa, a ter medo do que a gente tá sentindo e tentar reprimir aquilo o máximo possível se é um sentimento que lhe traz algum desconforto ali, ele traz alguma sensação que chega a ser mais negativa. E pior que isso, muitas pessoas cresceram em ambientes que são emocionalmente invalidantes. E o que seria isso, né? É quando tu tá tentando expressar ali e vem uma pessoa e te barra naquilo. Ela de certa forma te bloqueia naquela expressão e tu vai aprendendo a não demonstrar teu sentimento para outras pessoas. E em muitos casos tu acaba levando isso até pra ti, assim, de tu não conseguir entrar em contato com o que tu tá sentindo. Às vezes as pessoas têm a intenção boa ali por trás disso, né? Acham que falando pra ti que tu não precisa sentir daquele jeito, que vai amenizar a situação, só que pode acontecer o contrário, de tu achar que tu não pode sentir nada de negativo e deixar aquilo pra ti. E quanto mais a gente vai reprimindo uma emoção, pior vai ficando pra gente, a gente vai sentindo aquilo de uma forma mais intensa. Se tu for pensar em alguma situação que tu tá chateada com alguma pessoa, por exemplo, quando você fica guardando aquilo pra ti, tu não toca nesse assunto, tu não conversa com a pessoa sobre isso, vai cada vez mais acumulando aquele sentimento. E isso vai aumentando e fazendo com que esse sentimento ele torne uma proporção muito maior, que ele tenha uma intensidade muito maior. E é por isso que eu digo que às vezes a gente torna a situação pior do que ela realmente poderia ser. Se a gente consegue expressar as emoções de uma forma saudável, a gente pode comunicar isso para outra pessoa, falar aquilo que tá incomodando e não deixar que a situação chegue num extremo. Porque o que acontece é que muita gente acaba expressando o que tá sentindo quando não tá aguentando mais lidar com aquilo sozinha. Por isso que é muito comum as pessoas explodirem do nada, porque elas ficam tanto tempo guardando aquilo que uma hora quando elas vão colocar pra fora, elas não conseguem fazer isso de uma forma assertiva. Elas não conseguem expressar isso de uma forma tranquila, que dê pra comunicar bem com outra pessoa. Porque como ela tá num limite ali, a emoção acaba tomando conta. E essa é uma das coisas que fazem com que as pessoas briguem também, que as pessoas tenham dificuldade de lidar com as emoções. Porque toda vez que toca num assunto ou que fala sobre uma coisa que tá incomodando, vem essa explosão de sentimentos, né? Essa intensidade muito grande. Então quando a gente não aprende a lidar com as emoções de uma forma melhor, isso é uma coisa que pode acabar acontecendo. Essa é uma forma problemática aí de lidar com isso. E é uma forma problemática porque ela te traz algum prejuízo de certa forma. Se tu tá tentando se comunicar com alguém e tu não faz isso da melhor forma possível, essa conversa não vai levar a lugar nenhum. E pode até acabar prejudicando a relação também. Então essa questão de expressão de emoções, de como que a gente se comunica e como que a gente sente o que a gente tá sentindo também, né? Como que a gente tá experienciando aquilo, tem muito a ver com essas influências que a gente tem ao longo da vida. Se tu vai crescendo num ambiente que ele é invalidante, que tu não aprende a comunicar as tuas emoções, ou que as pessoas tentam te proibir ou fazer com que tu evite falar sobre os seus sentimentos, tu vai crescendo desse jeito, tu não aprende a lidar com isso de uma forma boa e tu pode ir crescendo aí virando um adulto que não tem uma habilidade de lidar com as emoções de uma forma saudável. E se tu não tem essa habilidade, se tu não consegue lidar com as tuas emoções ali, isso vai te trazer problemas em várias áreas da tua vida. Porque se tu for ver, se tu for pensar em problemas mesmo, quando a gente tá tendo um problema pessoal, um problema no trabalho, ele sempre desperta alguma emoção na gente, né? Sempre quando a gente tem um problema, acontece aí da gente ter algumas emoções que são mais desconfortáveis, a gente fica mais estressado, às vezes pode ficar mais ansiosa, pode ficar com raiva de alguém. Então se a gente não sabe lidar bem com essa raiva, com esse estresse, isso vai ser um problema pra gente. E claro que tem forma saudável de lidar com sentimentos, né? A gente pode ir aprendendo isso ao longo do tempo, a gente pode desconstruir essas ideias que a gente já aprendeu antes, mudar a forma que a gente tem com se relacionar com as emoções, mas é um processo que a gente vai se envolvendo aí, né? Uma coisa que a gente precisa aprender, porque a gente vai precisar desaprender aquilo que a gente já sabia.
sabia. E das estratégias problemáticas para lidar com emoções, eu trouxe aqui algumas principais, né, pra gente falar um pouquinho mais sobre isso. Então eu já te trouxe aí primeiro essa ideia do ambiente invalidante, né, quando outras pessoas estão invalidando o teu sentimento. E a invalidação é uma dessas estratégias problemáticas. Então, se tu tem uma invalidação internalizada em ti, você aprende que as tuas emoções, elas não são importantes e que se elas não são importantes, as outras pessoas também não vão se importar com isso. Então, não adianta tu falar com outras pessoas sobre o que tu tá sentindo porque elas não vão dar bola para aquilo. Isso é uma crença e uma coisa que tu pode ter aprendido e que tu pode levar como uma verdade. Esse tipo de pensamento, essa invalidação aí, ela pode fazer com que você se reprima emocionalmente, que você não queira falar para outras pessoas o que tu tá sentindo. Pode ser que em algum momento da tua vida tu possa ter acreditado que as tuas emoções não eram importantes, muito por causa desse ambiente invalidante aí. E se tu acreditava nisso quando tu era menor, que a tua maturidade emocional era menor também, vai acabar levando isso pra vida adulta. Então, se você é uma pessoa que costuma invalidar os seus sentimentos, quando tu tem algum tipo de emoção aí, tu guarda pra ti. Você vai guardando aquilo tanto pra ti que pode chegar um momento que tu acaba adoecendo, de tanto ficar acumulando o que tu tá sentindo e não colocar isso pra fora. Uma forma muito legal de lidar com isso aí é tu conseguir reconhecer o que tu tá sentindo, né? De tu acabar se dando essa validação. Se tu não recebeu isso de outras pessoas, tu pode tentar fazer isso por ti também. Então, uma alternativa pra ir aprendendo a lidar aí com essa invalidação também é tu aprender a reconhecer o que tu tá sentindo, tu escrever um pouquinho sobre isso, talvez tu pesquisar sobre emoções, tentar entender o que tu tá sentindo e normalizar sentir alguma coisa, né? A gente sempre vai ter algum sentimento negativo ao longo da vida. É impossível tu passar a vida inteira sem sentir nada negativo, né? E até uma coisa que às vezes eu comento um pouquinho com pacientes aí também. Se a gente tivesse sempre emoções positivas, a gente não ia aproveitar tanto isso, né? As emoções negativas, que a gente chama, elas também fazem parte da vida e às vezes elas têm até uma função que pode ser positiva. Trazer a tristeza aqui, por exemplo. É uma coisa que as pessoas não gostam de sentir, as pessoas não gostam de ficar tristes. Então ela pode ser considerada uma emoção mais negativa aí. Só que quando tu tá num estado de tristeza, isso vai fazer com que tu fique um pouco mais reflexiva. E é nesse período reflexivo que pode fazer com que tu tome algumas decisões ou que tu pense melhor sobre alguma coisa que tu tá precisando pensar. Então essa reflexão gerada pela tristeza, ela é uma coisa muito importante pra gente também. Então a tristeza, ela tem uma função na nossa vida. A raiva, por exemplo, ela pode surgir quando a gente tá se sentindo injustiçado, quando a gente tá achando que a gente não tá recebendo algo que a gente merece. Quando alguém tá tratando a gente de uma forma injusta. Se tu sente raiva numa situação social ali, né, que alguém não tá te tratando bem, isso pode fazer com que tu entenda os seus valores ali, né, que tu entenda que aquilo não tá sendo bom pra ti. Então, se eu não tô gostando de como que a pessoa tá me tratando e eu sinto raiva naquele momento, essa raiva, ela pode ser positiva, porque ela pode fazer com que eu repense essa relação que eu tenho com essa pessoa, ou que eu vá colocar um limite ali, né, que eu não permita que ela me trate daquela forma. Então, por mais que a gente tenha aprendido que algumas emoções, elas não são boas, elas têm uma função pra gente, que podem ser protetivas aí, e que podem trazer muitos resultados positivos também, se a gente consegue lidar com esse sentimento de uma forma mais saudável. Outra estratégia problemática na hora de lidar com as emoções aí é a incompreensão. Você não entende por que as pessoas se sentem como elas se sentem, ou porque você tá tendo algum tipo de emoção, pode achar que é inútil sentir alguma coisa. Nisso aqui, cabe aquelas pessoas que são mais frias, né, que não demonstram nenhum tipo de emoção, que são completamente frias, que julgam outras pessoas quando estão demonstrando alguma emoção ali. Sabe aquela pessoa que quando vê alguém mais triste, ou quando vê alguém chorando, acha que aquela pessoa é fraca? Então, se ela tá chorando, ela é fraca. Se ela tá sentindo raiva, ela tá descontrolada. Então, a pessoa coloca um julgamento negativo pra qualquer emoção que as outras pessoas tenham e pode trazer isso pra ela também, né? De ficar se julgando ali se estiver sentindo alguma coisa. É aquele pensamento de pra que isso? Não deveria ficar pensando desse jeito. Isso aí é besteira. É um pouquinho parecido com a invalidação também, né? Mas é quando a pessoa não compreende por que alguém se sente daquele jeito. Então, ela não consegue se colocar nesse lugar do outro, né? E consegue tentar ter essa outra perspectiva ali, de que talvez a pessoa tenha um motivo pra estar tendo aquele tipo de emoção. E quando uma pessoa que não compreende o que ela tá sentindo tem uma emoção desconfortável, ela pode julgar a si mesma como uma pessoa fraca. É meio que aquele não faz sentido. Então, eu tô sentindo alguma coisa, eu penso, não deveria sentir isso, porque não faz sentido sentir desse jeito. Então, quando eu tô ansiosa, por que eu tô ansiosa? Não deveria estar assim. Então, ela coloca muito julgamento negativo aí. E isso pode ser bem problemático, porque quando a gente julga as emoções, quando a gente não tenta compreender elas, tentar entender o que tem por trás daquilo, a gente não vai aprender a lidar melhor com elas, porque a gente precisa entender primeiro as emoções para depois conseguir fazer alguma coisa sobre isso. Outra forma problemática de lidar com as emoções é a culpa. É aquela pessoa que fica se culpando toda vez que sente alguma coisa. Essa culpa geralmente aparece na forma de pensamentos ali ou de falas do tipo, eu não deveria. Então, eu não deveria me sentir assim, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter mostrado pra outra pessoa como eu tava me sentindo. Não tem nem muito o que falar aí, né? Aquela pessoa que fica se penalizando por sentir alguma coisa. E a culpa pode ser uma forma problemática, até meio inútil de lidar com as emoções, porque ela não te leva a lugar nenhum. Você se culpar porque tá sentindo alguma coisa, só vai fazer com que você se
se sinta mal. Vai fazer com que você fique invalidando cada vez mais seu sentimento e não consiga lidar com ele. Então a gente não precisa sentir culpa por sentir alguma coisa. A gente pode refletir sobre isso, ver se tem algo que a gente poderia ter feito diferente. E se não tem algo, é só aceitar aquela situação. Tentar encontrar uma forma que seja mais saudável pra gente também de conseguir lidar com isso. Porque a culpa, ela tende a ser uma coisa bem pesada aí, né? Geralmente ela acompanha uma autocobrança muito grande, uma pressão que a pessoa se coloca em si, às vezes até um perfeccionismo, né? Do tipo, eu não deveria sentir isso porque isso é errado, tem que fazer as coisas todas certas. Então, se você fica sempre se culpando, isso pode fazer com que você não vá atrás de encontrar uma forma de lidar com aquilo. Então, às vezes a gente precisa sair um pouquinho da culpa e entrar mais na responsabilidade, de tentar pensar em formas de lidar com isso de uma forma melhor. Outra forma problemática de lidar com as emoções é a racionalização, quando ela tá numa forma excessiva. E o que é isso? É quando tu acha que as emoções são ruins, que elas te atrapalham de alguma forma, você tenta evitar isso, então você tenta puxar tudo pro lado mais racional. Pensar no lado racional em relação a algum problema que você tá tendo, alguma dificuldade, até em outras coisas ali também, é uma coisa boa, né? É uma coisa positiva quando a gente consegue pensar um pouquinho sobre isso. O problema tá quando a gente só vai pro racional, quando a gente tenta ignorar completamente os sentimentos. Se você é uma pessoa extremamente racional, pode ser que você seja vista por outras pessoas como uma pessoa fria, como uma pessoa sem sentimentos, que não se importa. Então acaba indo para aquele extremo, né? Quando a gente tá muito no extremo, acaba sendo uma coisa negativa também. Então o ideal é que tenha um equilíbrio aí, que você consiga ser racional em alguns momentos, que tu consiga ser mais emocional em outros, para que não fique aquela coisa exagerada. Usar o lado racional é bom, mas não em todas as situações. É uma questão de tu conseguir avaliar e ver o que faz mais sentido, o que aquela situação tá pedindo de ti. Se é algo que pede que tu seja um pouquinho mais racional, ou se é algo que pede com que tu seja um pouquinho mais emocional. Então vai muito aí de conseguir tentar encontrar uma forma de lidar melhor com isso. Outra forma que não ajuda muito quando a gente tá lidando com as emoções é a evitação. A evitação é quando você tenta evitar sentir alguma coisa. Então tu vê que tu tá sentindo alguma coisa, tu procura algo pra fugir daquilo. Mas quanto mais você tenta fugir de uma emoção, pior ela vai ficando pra ti. Se você tá sempre evitando aquela situação, não tentando encontrar uma forma de lidar com aquilo, você não vai aprender a lidar com aquilo. Se você fica fugindo das emoções, é muito maior a probabilidade de você ser uma pessoa que deixa com que elas tomem conta. Porque quando você finalmente entra em contato com as emoções, você não vai conseguir lidar bem com aquilo, né? Então pode ser que aconteça delas virem de uma forma muito mais intensa e difícil pra ti de conseguir controlar. Algumas formas de praticar a evitação que as pessoas acabam fazendo aí no dia a dia. Às vezes através da bebida alcoólica, de sair de casa, de dormir demais, então tá começando a sentir alguma coisa, vai lá e dorme um pouco. Assistir muita TV, então ficar horas maratonando alguma série, algum filme, alguma coisa ali, porque enquanto ela tá assistindo, ela tá prestando atenção em alguma coisa, não precisa entrar em contato com aquilo que ela tava sentindo. Não sair de casa, então não sair de casa é bem comum, por exemplo, com a ansiedade. Então se tu fica ansiosa com alguma situação que ela é externa, né, que vai acontecer fora da tua casa, pode ser que tu evite essa ansiedade ficando dentro de casa. Então é bem comum com a ansiedade social também. Tem várias outras coisas que as pessoas fazem pra evitar sentir alguma coisa. A evitação vem quando você procura qualquer coisa ali pra preencher aquilo, pra não ter que lidar com aquela emoção que tá surgindo. E o problema nessa estratégia tá que você acaba deixando de ter contato com a tua vida aí, né, com a vida real, pra evitar sentir alguma coisa. Só que quando a gente foge das coisas negativas, a gente perde as experiências positivas também. Vou pegar o exemplo da ansiedade aqui, por exemplo. Se eu fico ansiosa quando eu vou sair com alguma amiga, quando eu vou pro cinema, pra alguma atividade mais social. E toda vez que alguém me convida, eu evito ir. Eu invento uma desculpa, eu falo que tem algum compromisso, que não vai dar pra ir. Não indo nessa atividade social com os meus amigos vai fazer com que eu fuja da ansiedade. Então eu evitei sentir ansiedade. Tô dentro de casa, não vou precisar sentir aquilo que geralmente vem quando a ansiedade aparece, né? Os sintomas mais físicos, pensamento acelerado. Então eu evitei aquilo, eu fugi daquilo. Só que quando eu tô evitando isso, eu também tô evitando os bons momentos que eu vou ter com os meus amigos, as histórias que eu vou poder contar depois, os momentos divertidos que a gente vai curtir juntos, os lugares que eu vou conhecer, as experiências que eu vou ter. Então por isso que quando a gente fica sempre evitando alguma coisa, a gente perde as coisas boas também. E é desse jeito que a evitação pode ser uma estratégia bem problemática pra ti e fazer com que tu perca muitas coisas que poderia gostar de viver. E a última estratégia que eu trouxe aqui nesse vídeo pra falar pra vocês é a ruminação, que é quando você fica remoendo alguma coisa. Essa também já é meio autoexplicatória aí, né? Quando a gente fica pensando muito sobre algo, pensando muito sobre aquela emoção. Então essas são só algumas das estratégias problemáticas aí na hora de lidar com as emoções. Elas são problemáticas porque elas te afastam das tuas emoções e fazem com que você queira evitar elas, que você queira fugir daquilo. E até com que você fique com medo de sentir alguma coisa. E quando a gente fica assim, fica sempre fugindo, sempre evitando, a gente só vai estar dando esse poder para as emoções para que elas controlem a gente ao invés do contrário. E assim como existem estratégias problemáticas para lidar com as emoções, também tem algumas estratégias que elas são muito eficazes, que elas ajudam a gente a lidar melhor. Se vocês tiverem interesse, é só me contar aqui nos comentários
comentários que eu posso trazer um vídeo completinho aí, né? Um vídeo separado falando sobre como lidar melhor com essas emoções. O que a gente pode fazer para aprender a ficar em paz com as nossas emoções? Teve alguma dessas estratégias que tu já se percebeu fazendo? Que tu já viu que é uma coisa que acontece na tua vida? Se sim, você não está sozinha. Em algum momento, todo mundo já fez alguma coisa para fugir daquilo, porque não é sempre que a gente vai conseguir lidar bem com as coisas. Tem momentos que a gente vai errar, que a gente não vai saber muito bem o que fazer, e não tem problema nenhum nisso. Eu trouxe esse vídeo aqui mais para te fazer refletir um pouquinho sobre isso. Se tu tem coisas que são problemáticas e elas são a maioria na tua vida, aí é uma coisa que tu vai repensar, se tem alguma outra forma de conseguir lidar com isso. Mas se você faz isso só de vez em quando tem algum problema, quando tem alguma situação que te desperta uma emoção maior, não tem problema nenhum nisso, né? Você é uma pessoa normal como qualquer outra pessoa. Então, até pra resgatar aí um dos problemas, né? Não precisa ficar se culpando se você tá sentindo alguma coisa ou se você faz alguma coisa que você acha que não tá muito certo. A gente pode tentar abandonar um pouquinho a culpa e procurar resoluções pra esses problemas. E se você gostou desse vídeo, já encaminha ele aí pra alguém que tu acha que pode se interessar também, aprender um pouquinho melhor sobre as emoções. E me deixa aqui nos comentários se tu quer um vídeo falando sobre formas de lidar melhor com as emoções também.